é isso aí, meus amores, mais uma vez aqui no Camarim com Camila Cleo, com assuntos interessantíssimos, sempre em voga. E eu estou hoje com Rodrigo Fonseca, Dr. Rodrigo, cirurgião dentista. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Sou Rodrigo Fonseca, cirurgião dentista, formado desde 2004 e especialista em ortodontia e harmonização orofacial. E você optou pela harmonização orofacial ou você está em ambas as frentes? Eu fiquei apaixonado por ela. Tá? Quando eu fazia minha especialização em ortodontia, a gente teve uma pincelada em toxina botulínica, que é o Botox. E ali comecei a me aprofundar bastante nessa área do Botox. E depois fui aprofundando cada vez mais na parte da harmonização. Você está famoso, tá, gente? Ele está fazendo muitas coisas bacanas no rosto de homens e mulheres. Não só nós mulheres somos vaidosas, os homens também, Os homens também, né? bastante, muito. Quais são os procedimentos, Rodrigo? O homem faz muito Botox. Hoje, assim, está em alta o estimulador de colágeno, bioestimulador. Foi feito bastante. O homem também gosta de deixar os traços bem marcantes, tá? A mandíbula, a malar, que isso deixa uma característica mais masculina. É verdade. Às vezes a pessoa ela tem um retrognatismo, Sim. vamos supor, o queixo, ou ela nasceu sem, e aí ela não precisa ir para uma cirurgia plástica, né, Rodrigo? Na harmonização é possível fazer essa... Deixar esse contorno mandibular, né? Sim. E mais queixo para os homens. Sim, com Ficar mais certeza. homens das cavernas, se as Sim. mulheres gostam, né, Rodrigo? Essa E qual brutalidade. material, essa brutalidade? Qual o material usado? Aí é o ácido hialurônico. Que ele é absorvido pelo corpo, Sim. tá, gente? Aos pouquinhos e vai ser excretado, então não vai ser como aquele fatídico PMMA, Isso, né? PMMA. O polimetilmetacrilato, que o corpo não excretava e ele acabava depois obstruindo os vasos, né? Caminhando pelo corpo, Sim, né, Rodrigo? ou causava uma inflamação muito grande. Então hoje todo mundo gosta mais dos materiais absorvíveis. Mesmo porque se a pessoa não gostar, tem como reverter o caso. Mas é feita uma anamnese para saber exatamente o ângulo do rosto dela. Sim. Eu sempre procuro assim conversar muito com a pessoa, ver qual que é a dor dela, entendeu? O que está incomodando e analisar o rosto. Para quê? Para deixar esse rosto harmônico, entendeu? Deixar como que eu digo assim, as medidas por iguais, deixar o queixo igual à boca, igual ao nariz. Existe um compasso, alguma coisa assim, umas réguas de vocês fazerem em cada rosto do consultório? Existe sim, mas eu uso muito da especialidade que eu fiz, que é a ortodontia, né? Que eu fiz a gente tem então na ortodontia existe o estudo da cefalometria. Então aí você consegue ver assim todas as proporções do rosto, tanto óssea como também parte mole de tecido. E aí você consegue ver o que você vai fazer, consegue mapear o rosto do paciente. Eu achei isso bacaníssima. Sabe por quê? De repente eu chego lá no Rodrigo e falo, doutor, eu gostaria de aumentar aqui ou fazer determinada coisa, e ele vai fazer essa medida e vai falar, não, Camila, não vai encaixar. Ou eu chego com uma foto de alguém que eu acho lindíssima, faz isso pra mim, ele falou, Camila, não vai ficar bacana pra você. E aí você prova mostrando essas medidas para o paciente. Sim, provo. E tento ver o que está faltando, entendeu? Porque às vezes assim, você reclama do seu nariz que está grande, mas na verdade o queixo que está pequeno, entendeu? Então tem esse jogo no rosto, você tem que perceber o que está acontecendo. Mas no caso da harmonização, daí, já que não queremos partir para uma cirurgia plástica, se o paciente tem a mais e não a menos, porque o a menos faz a bioplastia, né? Sim. A inserção do ácido hialurônico. E quando é a mais? Aí você pode fazer o quê? Preencher o que está a menos, entendeu? Oh, que legal! Vamos supor, você tem um nariz grande e o rosto é pequenininho, você vai fazer o quê? Alargar um pouco esse rosto, que vai ficar uma proporção igual. E tudo sutil. Sutil, bem sutil. E aos poucos, né? Eu procuro sempre preencher, assim, o mínimo possível. Até o paciente se acostumar e depois que ele se acostumar, quero mais, então a gente faz mais um pouco, vai indo aos poucos. Tá, devagar e sempre. Devagar e sempre menos é mais, né? Tá, e aí se ninguém, a pessoa chega lá no seu consultório, não quero colocar nada, só quero um skin booster, é isso? Isso. Uma manutenção de colágeno, no caso não é manutenção mais, né? Seria é a produção. A gente induz a produção com bioestimuladores. Aí tem, assim,
muitos procedimentos que fazem esse bioestímulo de colágeno. Quais são? Para as pessoas saberem em casa, né, gente? O muito usado, que eu uso muito no consultório, é o Sculptra, que ele é injetável. Como é que é? Explica, pessoal. São ampolas que vai inserir no rosto São todo. ampolas, a gente é uma ampola e você insere com uma cânula no rosto inteirinho, rosto e pescoço também. E a dor? É quase zero, Camila. Eu vou te dizer que dói menos que um botox. Não, É botox, verdade. ó, eu só fiz botox na minha vida e eu tenho dor de cabeça. De Eu manhã também já. tenho. Quando eu vou aplicar, já com medo. Sim. Mas me fala uma coisa, você coloca anestesia tópica? Como é que é? Coloco anestesia tópica, alguns procedimentos eu anestesio também, com anestesia injetável. Ah, tá. Alguns pacientes pedem para tomar algum medicamento, para ficar um pouquinho mais relaxado. Isso é possível no consultório. Isso, então, para a produção de novas cadeias de colágeno, não mudaremos 1 milímetro do nosso Não muda perfil, do nada. nosso rosto. Mas melhora bastante. Parece que realça o rosto. Dá um glow. Dá um glow no rosto, levanta, fica com elasticidade muito boa na pele. Gente, colágeno é tudo. É tudo, né? Colágeno É é vida. tudo e a gente vai desacelerando. Só que o colágeno, ele não é um pachazão que fica ali parado e o profissional vai inserir para produzir. Ele insere para ativar, acelerar, né, o colagênese, Você estimular, faz né? como se fosse uma inflamação controlada. E aí o organismo ele começa a produzir colágeno em volta desse produto que você inseriu. O organismo é muito sábio, gente. Mas isso não nos exime de tomar o colágeno. Uma coisa é o organismo, outra coisa é para face e pescoço. Para face e pescoço. Geralmente o colágeno que você toma, ele não chega na pele, entendeu? Ele vai mais para a articulação, para os órgãos vitais. Porque a pele nossa é como se fosse uma poupança de colágeno. Então conforme você vai precisando, seu organismo vai pegando da pele, por isso que a gente envelhece. Ai, do jeito que a gente está hoje, a gente vai falar, o joelho sofra, mas não pegue da minha pele. Não é verdade, Rodrigo? Meu Deus, a vaidade está desse jeito mesmo, né? Então, o colágeno oral vai mais para o organismo. O organismo deficitário, ele vai tirar da pele. Da pele. Não é justo, né, Rodrigo? Não. Você acha, vamos supor, que um paciente aí em casa, ele não quer mudar nada, ele gosta dele como ele é. Um beijo para você. Ele vai para o seu consultório só para estimular o colágeno. Quantas vezes ele precisa ir? Qual é a periodicidade deste tratamento? Porque vocês vão de convir que é um tratamento. Você diz assim, quantas sessões? Isso, quantas sessões. Então, geralmente, ele faz uma média, ver como que está a pele do paciente. Existe entendeu? uma diferença. E também ali. depende do tipo de produto que eu vou usar. Por quê? Quais são os tipos? Eu uso muito o Elancê. O Elancê ele tem uma durabilidade mais ou menos de 20 a 24 meses. E uso também o Sculptra. Entendeu? O Sculptra a gente tem que usar um pouquinho mais de produto. Então eu uso mais ou menos, eu faço umas 3 sessões, aí a gente vai medindo, olhando, fisicamente ver como que o paciente está ficando. Entendeu? Às vezes precisa 4 sessões, 40 dias mais ou menos cada sessão. E também o que pode fazer é usar outros artifícios junto com o bioestimulador, que seria o ultrassom. Que ele potencializa muito o bioestimulador. Como é que é isso? Explica para o pessoal aí em casa. Eles precisam saber tudo. Detalhes. Então, o ultrassom ele é um aparelho de ultrassom que ele vai causar o quê? Como se fosse um ponto de coágulo na derme. Entendeu? Na derme ou até no músculo. E ele vai causar uma reação inflamatória que também vai produzir colágeno. E quando você une o bioestimulador injetável com o ultrassom, um potencializa o outro. Em até 7 vezes. Tá, então o ideal seria associá-los. Associá-los. Entendi. Aí o ultrassom é o microfocado? É um microfocado. Tá, é um aparelho. Isso. Quantas sessões a pessoa tem que fazer? Ou faz tudo junto? Pode fazer junto, o injetável com o ultrassom. O ultrassom você faz mais ou menos uma vez por ano. Uma, no máximo 2. Só em caso muito grave a gente usa 2 vezes por ano. Mas, teoricamente, é uma só. Tá. Rodrigo, ó, uma coisa muito bacana que está em voga também são os fios. Sim. Tem aqueles fios que nós vemos, que é um fiozinho do bicho da seda e você aplica uma situação com um podezinho de ouro e ele absorve. Isso é verdade? Você desconfia? Desconfio. Tá. E este fio que vocês fazem, como é que é? Então, a gente usa o fio de PDL, que é o fio liso, que ele também serve para estimular colágeno. A função dele é somente essa.
Ou seja, entendeu? tudo que inflama a derme, se vocês não Sim. sabem, é o Olimpo, onde tudo acontece. Não adianta aplicar na epiderme situações, né? Sim, Se a derme está deficitária, sim. ou se não vai ser em nanocápsulas para entrar, para chegar até a derme. Profissionais como o Rodrigo têm métodos para já agir na derme, né? Sim. Então os fios, que é um guarda-chuva que abre? Como é que é isso? Sim, um fio, ele vai estimular colágeno, entendeu? Então ele vai fazer a mesma função do bioestimulador. Isso é o fio liso. Então como que a gente usa ele? Em áreas que a gente não pode aplicar o botox, que são na pálpebra inferior, superior, entendeu? No bigode chinês aqui não dá para colocar o botox, né? A gente pode usar um fio. Você usa até o fio que é o filler, são acho que 16 fios juntos, que ele vai dar um certo volume. Sei. Entendeu? Tipo, trocando em miúdos. Toxina botulínica para paralisar aqui e aqui. Sim. Aí tá faltando colágeno, farei as inserções dos fios. Dos fios não, do anterior. Do ultrassom. Do ultrassom microfocado junto com o estimulador de colágeno. Sim, isso. E aí, por último, seriam os fios para esticar tudo, é isso? Aí o fio a gente pode usar para estimular ou também para fazer um efeito lift, né? Para erguer o rosto mesmo, que são os fios para tracionamento. Tá, bacana. Que é bem interessante. Por quê? Você puxa completamente o rosto, faz um efeito lift total. Então, às vezes tem aquela bochechinha do bulldog aqui embaixo, você consegue tirar ela com o fio. Quanto tempo dura esse procedimento? O pessoal já está pensando no bolsinho. Quanto tempo dura? 2 anos. 2 anos? 2 anos. É, diluam, gente. Pulverizem isso que dá, né? Sim, com certeza. Perfeito. E no segundo bloco falaremos sobre as principais queixas dos pacientes, que eu acho muito bacana, porque aí você em casa, de repente, você se identifica com isso, tá bom? Até daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltamos com o Dr. Rodrigo Fonseca, nos explicando um pouquinho mais de procedimentos para nos embelezarmos, né, Rodrigo? Lógico, vamos lá. Me conte, quais as principais queixas dos seus pacientes para que nós nos identifiquemos? Então, a principal queixa, hoje em dia está em alta muito o bioestimulador, então é produção de colágeno. Acho que o pessoal está com um pouquinho de receio da harmonização, de dar aquela transformação muito grande. Então está procurando bastante bioestimulador, preenchimento na boca, labial. Ainda está em voga. Claro, a gente vai perdendo o turgorzinho dos lábios e tudo que você colocar para ficar bonitinho e não aquelas 2 salsichas, não é verdade? Sim. Mas as americanas ainda estão com as salsichas, as norte-americanas, né? Nós sul-africanas já estamos colocando o pé no freio. Bastante, entendeu? E você tem que... A boca seria o quadro do rosto, né? Então, fazer uma boca, pra mim, a boca é primordial. Tô me sentindo sem boca olhando pra ele, gente. Completamente sem boca. Ainda bem que eu dei uma aumentadinha com batom, né, Rodrigo? Não, mas sua boca tá linda, entendeu? Mas o que o pessoal anda fazendo é que preenche muito a boca, esconde os dentes, porque tá com um volume muito grande, entendeu? Isso tá acontecendo muito. Porque, assim, nós dentistas temos essa visão, né? Das proporções da boca, dente, o que tem que aparecer, o que não tem. Mesmo porque se você for aquela gata, uau, que é aquele lábio enorme, o Rodrigo, naquela medição, ele vai falar, mas olha, o seu malar tá pequeno, amiga. Como é que nós vamos fazer? Aumenta o malar. Ele vai falar, não, eu não vou mudar seu rosto. Tudo é o pé no freio sempre, né, Rodrigo? E sempre aos poucos, né? Mas esse aos poucos, a pessoa se vê todos os dias. Aí eu vou encontrá-la depois de 6 meses e vou tomar um susto. Porque ela se vê todos os dias e fala, acho que eu preciso um pouquinho mais. Preciso um pouquinho mais. Aí o profissional é que tem que falar, tem que brecar. Tem que brecar. Vamos parar por aqui. Tem gente que não tem limite. Tem gente que não tem. Bastante, Camila. Você tem bastante paciente sem limites? Bastante. Tem paciente que quer logo de cara colocar 2, 3 ml na boca. Fala, não vamos fazer isso. Não tem como. Porque mesmo assim a derme não vai suportar tanto preenchimento. E tem algum problema que dá uma supuração, gente? Olha o meu termo, não sei. Algum problema? Uma necrose pode dar? Pode dar necrose, isso é comum até da necrose, entendeu? Com excesso, porque você vai parar a vascularização dentro da pele, da boca. O corpo é sábio. Eu acho ótimo você ter essa carta na manga para falar, seu lábio vai necrosar, meu anjo, vai apodrecer. Acho ótimo essa carta na sua manga. Me conta uma coisa, e as pessoas que não querem inserção, e sim tirar gordurinhas? Muita gente tem o rosto muito redondo, já tá com papadinha, como é que faz?
Aí a gente tem, assim, pelo método cirúrgico, né, que seria a bichectomia e também a lipoaspiração de papada. Tem esses dois métodos cirúrgicos. Aí, bichectomia nessa parte do rosto e a papada aqui. Mas a papada você, como cirurgião plástico, pode fazê-la? Posso. Como é que é isso? É como se fosse uma lipoaspiração de barriga também. Mesma coisa, Pode fazê-la no no pescoço. pescoço. E é o limite, é o mapa. O cirurgião dentista já não pode colo, Não, nada. não. É Pescoço, só pescoço e cabeça. rosto. Só Tá. essas duas áreas que a gente pode atuar. Muito bacana. E também a gente tem o ultrassom, que o ultrassom ele também reduz um pouco a gordura. Então a gente consegue fazer um efeito de bichectomia sem cirurgia com ultrassom. A lipoaspiração de papada, a gente consegue reduzir essa gordura na papada. Então, Com num primeiro ultrassom. momento, eu não vou para lipoaspiração de papada, eu vou primeiro para o ultrassom. Aí a gente tem que indicar. Alguns pacientes para ultrassom, outros já não são. Se a pessoa tem um grande volume, o ultrassom não vai dar conta. Tá, Entendeu? Aí tem que Já- ser cirúrgico. já tem que ser a lipoaspiração. Tudo é anamnese, gente. Tudo. Cada caso é um caso. Sim. Mas eu tenho ótimos resultados. Você consegue marcar a mandíbula, então você consegue delimitar todo a mandíbula do paciente. E já o contato do Rodrigo deixo aqui, tá? No final da tela. Rodrigo, me conta uma coisa. Então, as funções do ultrassom microfocado, que está em voga agora mesmo, Sim. quais são? Então ele tem três funções. Uma é estimular colágeno, como já conversamos. A outra é o efeito lifting. Ele causa uma retração no tecido. No tecido. Então isso dá um efeito lifting no rosto. Então às vezes a pessoa tem aquelas preguinhas aqui do lado, a gente consegue dar esticar mesmo a pele com ultrassom. E ele, quantas funções? Qual a periodicidade? Uma vez por ano ele. Uma vez por ano Uma ele vez por ano, consegue. Meu Deus, então ele chega mesmo até a derme. Ele chega no músculo. Tá. Ele passa da derme. Na verdade, o ultrassom ele tem a gente usa 4 cartuchos, e cada um é uma profundidade certa, e cada um uma função. Tá. Quanto tempo eu fico no seu consultório fazendo esse ultrassom? Umas 2 horas, 2 horas e meia, alguns pacientes 3 horas, ele é um pouquinho demorado. Tá. Mas também, gente, para vou retornar Sim. depois de um ano, compensa, né? Compensa, com E às vezes certeza. só ele não precisa daqueles fios, os Sim. fios lisos Com certeza, às vezes ele já dá conta do recado. do recado. Por isso que precisa ser cada caso um Sim. caso, né? Rodrigo, já aconteceu, como acontece com vários profissionais, de irem em outro profissional, fez caca, e você tem que consertá-las? Já, bastante. Em que sentido? Não, lógico, nunca mencionando, mas o que fizeram de arte que você teve que consertar? Boca aparece bastante. O que vem? Vem como se fosse uns nódulos de preenchimento na boca, fica como se fossem umas bolinhas na boca. Não dissolve esse ácido hialurônico? Não dissolve, a pessoa ela tem uma aplicação que chama em bolos, entendeu? Então só que o profissional exagera esse bolos, então vai ficar grande. E isso começa a incomodar. A pessoa vai mastigar, começa a morder o lábio, entendeu? E a pessoa ri e aparece esse bolos no lábio. Isso acontece muito, bastante. O que você faz quando acontece isso? Eu tento dissolver ele manualmente, anestesia, o paciente tenta dissolver, ou coloco um produto que chama hialuronidase. Que vai quebrar. Ele vai desfazer, A vai lise, dissolver. a quebra do produto. Sim, a quebra do produto. Ah, tô sabendo, junto Tá. com ele, fizemos faculdade juntos. Então faz a lise, a quebra do produto, o corpo absorve, ela fica com o lábio normal. Volta ao normal. Tá, que mais que chega de casos? Bastante problema de botox também, a pessoa ficar um pouquinho desequilibrado. Entendeu? Entendi. Mas o botox eu acho que é um pouquinho assim de falta de diálogo com o paciente, porque o botox às vezes ele faz um pouquinho efeito de um lado e não faz do outro. E com o tempo ele equilibra, entendeu? Dá um tempinho assim de mais ou menos 30 dias ele começa a equilibrar. Porque a gente não tem os dois lados iguais, né? Mas é por isso que tem que fazer a marcação correta, né, gente? Eu já vi na internet as pessoas com lápis branco colocando iguaizinhos os pontos em ambos os hemisférios. Quem que tem, gente? Só a Angelina Jolie. Acho que nem ela, né? Nem ela. Nem ela, né? Então, realmente, o profissional tem que falar, fica bravo. Ele vai ver que um lado vai ficar mais bravo que o outro, um levanta mais que o outro, né? Quando pede para rir, vai ver que um lado se mexe mais que o outro para fazer a marcação correta. E nunca uma marcação vai ser igual à outra. Nunca, jamais. E um paciente vai ser igual ao outro também. Então, eu falo que a primeira aplicação de botox é para conhecer o paciente.
A gente vê quanto ele vai precisar de produto, quantas WIS eu vou usar em cada ponto, entendeu? Para equilibrar para uma segunda aplicação ser bem pontual. Entendo. Agora, quanto a fios, esses fios de hoje são biodegradáveis, digamos Sim. assim, né? O nosso corpo absorve. Mas no passado tinha gente que ia beijar a outra e sentia o guarda-chuvinha, né? É que era o famoso fio de ouro, né, que tinha antigamente, Tá. né? E eles estão ali na pessoa? Nunca mais Então, vão ali, embora? não, ficam permanente. Verdade. Verdade. E o que você faz? Nada. Nesse caso, não tem o que Nada. fazer. Aí eu evito até mexer nesse paciente. Porque se dá alguma caca, fiz no Dr. Rodrigo Sim, Fonseca. exatamente. Não é? Então eu prefiro fazer algum procedimento longe de onde está o fio. E já Entendeu? explicar E para já ela. explicar. Isso é obra do passado, Do passado. você o fez. Agora o que eu posso é minimizar o seu presente Sim. para melhorar o seu futuro. E o que está usando hoje também é fazer procedimento com ultrassom. Ultrassom que eu digo por imagem de ultrassom. Como que é isso? Acho que Seria um ultrassom igual um ultrassom de bebê, para todo mundo entender. Então você vê onde está o produto e aí você passa longe dele. Primeiro faz Entendeu? ultrassom no rosto da paciente que Sente. fez algumas cacas Sim. no passado. Não é porque ela fez caca, é porque no passado eu que era vigente. Sim, era o Não que é tinha, o verdade? produto Era o que tinha para usar. exatamente. Faz o ultrassom, vê onde está instalado para fugir. Para fugir e passar longe, entendeu? Isso já é minimizar o problema, você Sim, concorda comigo, concordo. Rodrigo? Aí já se chama uma imunização guiada, né? Injeção guiada. Você vai injetando o produto com ultrassom, te guiando, onde você pode, onde você não pode injetar. Isso, porque o dela ali, aquele material já está saliente, você Já. tem que fugir daquilo lá para não piorar a situação da paciente, do paciente. Não é, Rodrigo? Sim, com certeza. E hoje o pessoal está até tirando os fios, né? Mas tu consegue tirar? Consegue. Cirurgião plástico tira. Tem que abrir o rosto. Tem. É uma cirurgia, assim, bem delicada, muito delicada. Rosto já é delicado. Já. Nariz muito pequeno, para homens que queiram um nariz mais bonito, aplicação de bioplastia. Sim. Aí faz com o ácido hialurônico. Tá. Aqui, gente, finalizando já. Sim. Ácido hialurônico. Boquinha, ácido hialurônico. PMA, extinto, abolido. Viram a modelo, né? Do Sim. bumbum que tirou 3 quilos, ficou 3 meses no hospital, veio a óbito, infelizmente. Muito difícil, né, Rodrigo? Então, Sim. tudo que você aplicar em nosso rosto, Vai o ser corpo absorve. absorve e é excretado pelo nosso organismo. Saudabilíssimo. Sim. Toxina botulínica, precisamos para paralisar o músculo. Sim, Ah, estamos explicadíssimos, né? com certeza. Considerações finais, Rodrigo? Queria te agradecer muito pelo espaço, por tudo. Prazer, foi nosso, Prazer. né, gente? Sempre um prazer ter profissionais que nos expliquem, nos elucidem, nos guiem nessa seara da beleza para que não façamos caca. Tá bom, meus amores? E é isso, no mais, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!